Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita paz e muito amor no coração. Hoje nosso tema é o nascimento e a constituição do islamismo. O objetivo é compreender a origem do islamismo no contexto da história pós-Jesus Cristo. O islamismo surgiu no Oriente no início do século VII e rapidamente se difundiu entre as tribos do mundo árabe. Com isso ocorreu a união de vários povos semitas em torno da fé islâmica. Nesse contexto, o islamismo pregado por Maomé constituiu a religião dos árabes e logo conquistou um império, tendo seu apogeu entre os califados de Omíada e Abássidas, entre o século VII e o século X. Conforme Boulos, o islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita no único Deus, filha também do judaísmo. Este Deus é chamado ou denominado de Deus Alá. Em sua formação, o fiel islã é obrigado a alguns preceitos teológicos ou doutrinários. Segundo a tradição, a estrela que fica junto à lua representa os 5 pilares de sua doutrina, ou seja, da doutrina do Islã, sendo eles: primeiro, é preciso recitar o credo que diz que não existe nenhum Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. 2. Orar 5 vezes ao dia na direção de Meca. 3. Observar o jejum durante o mês sagrado, chamado de Ramadã. 4. Realizar o zakat, que quer dizer a doação de 2,5% do seu lucro para os mais pobres, ou seja, o razak é um tipo de esmola. 5. Visitar Meca uma vez na vida, desde que se tenha condições para isso. No interior do islamismo, existe também o Hassan, que também indica os 5 pilares do islamismo, mesmo que às vezes o Hassan não seja associado à religião. Segundo estudiosos, o islamismo, baseado no Corão, criou um código de direito e de moral. Ao mesmo tempo, criou um sistema político-social e uma cultura bastante determinada, que resume no conjunto dos elementos árabes, semíticos, persas, greco-romanos e tantos outros. Tudo isso manifestado através da língua dos árabes. Conforme Mastrangelo, o islamismo não pode ser considerado apenas uma doutrina religiosa. Nesse sentido, o Islã engloba 3 aspectos: a religião, o Estado e a cultura. O nascimento da civilização muçulmana teve sua origem na Península Arábica, situada entre a Ásia e a África. Este local era morada de diferentes povos semitas, entre eles os árabes, os hebreus, os assírios, os fenícios e os aramaicos, organizados em tribos. Segundo Ione, nesse contexto, a Arábia não tinha uma unidade política e nem administrativa, consequentemente era dividida em clãs familiares. Todavia, entre os árabes existiam elementos culturais comuns, como as crenças religiosas, pois estes adoravam cerca de 366 deuses, ou seja, divindades,
além de ter uma língua comum. Segundo estudiosos, é preciso entender Meca dentro do contexto do islamismo. Para entender o islamismo, é preciso entender Meca, consequentemente, entender o mundo árabe. A cidade de Meca era um importante centro religioso, principalmente pela importância comercial, política e social, pois em Meca tinha um centro religioso, situado na chamada Caaba, ou seja, Casa de Deus, uma construção que abrigava a chamada Pedra Negra, um pedaço de meteorito que teria sido trazido do céu por Abraão, através do anjo Gabriel. Desse modo, foi em Meca que o clã dos Hectamitas, de onde nasceu Maomé, por volta de 570, vai constituir o processo original do islamismo. Então, Maomé, que era órfão de pai e mãe, nos primeiros anos de vida vai sofrer diante da miséria e da fome e, consequentemente, pelas necessidades impostas pela vida. A vida de Maomé, segundo os livros, mudou profundamente no ano de 595, em uma viagem com o primo Ali, dono de caravanas de camelos, conheceu uma rica viúva, Khadija, e Maomé vai se casar. E, consequentemente, vão ter 6 filhos, 2 meninos que morreram cedo e 4 meninas. A mais conhecida é Fátima, que casou com Ali, o primo de Maomé, tido como sucessor pelo ramo xiita do islamismo. Nesse contexto, ou nessa fase, Maomé costumava refugiar-se em uma caverna perto da cidade de Meca. E nessa caverna que no ano de 610 escutou a voz do anjo Gabriel, apontando ele como o profeta de Alá, Rasul Alá. Desde então, até a sua morte, ele recebe revelações orais que acredita serem diretamente enviadas pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por volta do ano 603, Maomé começa a pregar e passa a conquistar adeptos. Fala na existência de um único Deus, Alá, Criador do universo, e que no final dos tempos haverá de julgar os homens por suas obras e por suas ações. Insiste também no valor da prece e dos atos de caridade. Embora sua pregação fosse religiosa, Maomé passa a incomodar os ricos comerciantes de Meca com as suas críticas à vida suntuosa, luxuosa e fútil que a elite arábica levava. Os Umíades perceberam que os novos ensinamentos representavam um ataque frontal ao sistema político, social e econômico que eles encabeçavam. A palavra de Maomé atraía, sobretudo, os descontentes com as desigualdades sociais, que tinham um consolo ao ouvir do profeta a certeza de uma vida melhor depois da morte. A defesa da igualdade era um símbolo da pregação de Maomé, e também a caridade, além do repúdio à usura. Maomé foi perseguido e vai refugiar-se no deserto. Este fato ficou conhecido como Hégira, quando Maomé foge de Meca para Medina. Os membros de seu clã foram sujeitos a pressões e os seus adeptos maltratados, perseguidos e torturados. Em 617 ou 619, não dá para afirmar qual a data,
segundo as fontes, esse fato vai ser reconhecido como o ano do luto. O ano do luto porque morre Khadija. E, consequentemente, nesse mesmo ano, um dos chefes omíadas, Omar, converte-se ao islamismo e Maomé recebe importante ajuda dos habitantes de Atrib, cidade localizada ao norte de Meca. Ou seja, começa a ter uma estrutura política, começa a ter uma estrutura administrativa e o islamismo começa a ser difundido a partir do ano 17 ou 19. Enfim, a religião muçulmana ou a religião do povo muçulmano, que é o islamismo, vai crescer, vai avançar e, consequentemente, no mundo atual tem cerca de 1,3 bilhão de adeptos. Ou seja, 1 em cada 6 habitantes do planeta no mundo de hoje é muçulmano, é islamita. E, em sua maioria, concentra-se na Ásia e na África, mas tem seguidores pelo mundo inteiro, principalmente no pós-globalização, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia, na África, na Oceania, inclusive no Brasil. Temos algumas cabas, algumas casas onde cultua o deus Alá e tem como profeta o Maomé. Em São Paulo, por exemplo, há quase 1 milhão de muçulmanos e 100 mesquitas ou salas de oração, segundo a Sociedade Beneficente Muçulmana. É isso aí, é um tema complexo, mas é um tema importante para a quebra da discriminação, da xenofobia e para que possamos saber que existe os outros, né? Jesus manda a gente amar o outro, independente do que ele seja. Então é preciso estudar, é preciso ler para que possamos avançar. É isso aí, aquele abraço e vamos que vamos. Qualquer dúvida é só fazer pergunta que eu respondo no comentário.